a gente vai ficar sabendo... Bom, o clima nós já passou. O que é que nós vamos ter agora, menino? O seguinte. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que endurece as penas para casos de falsificação e adulteração de alimentos e bebidas, incluindo o café. A proposta tem apoio da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC. Agora vai para o Senado, né? Quem analisa esse assunto com a gente é o diretor executivo da entidade, o Celírio Inácio. Celírio, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente para falar desse tema importante. O café é sempre na nossa pauta de Pavel Cardoso, desculpa. Pavel, desculpa aí. O café é sempre presente aqui. Nós acompanhamos aí o drama da questão das exportações, a questão da produção e agora falsificação que a gente já vem acompanhando, né? Como é que está isso? A lei é boa? Valteno, satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. A lei é positiva e a ABIC enxerga isso como mais um passo em defesa da qualidade, em respeito ao nosso consumidor. A entidade que apoia e desenvolve a qualidade do café brasileiro, desde 73, o corte principal a gente fala sobretudo ali de 89, quando do surgimento da primeira certificação da ABIC, que foi o selo de pureza, 2004 com o PQC, mais recentemente 2023 com os cafés especiais. Então, como a entidade tem na sua essência o desenvolvimento da qualidade, a segurança do alimento para o consumidor, participando ativamente, inclusive, na estruturação do mapa da portaria 570 lá em 2022, que entrou em 2023, entrou em vigor, nós entendemos que todos esses esforços são extremamente positivos em defesa do nosso café, da qualidade do nosso café e em respeito ao nosso consumidor. Uma das coisas que a gente abordou aqui, Pavel, no primeiro semestre, foi algumas bebidas que tinham a intenção de se passar por café. E vocês fizeram uma campanha, ajudaram a gente a esclarecer o consumidor. O que era mesmo naquela parte, hein, mesmo? Que a gente estava mostrando aí que era bebidas que se faziam passar por café, mas que não era exatamente café, né? Exatamente, muito bom você mencionar isso, Valtero, porque as falsificações, as fraudes, elas passam, se a gente pudesse agregar, por 3 etapas. As oriundas da própria lavoura, que são cascas, paus, em percentuais fora da tolerância do que a lei estabelece. Repito, a lei brasileira, na verdade quem gera essa lei não é a ABIC, nós estamos falando de uma lei que virou regulamentado o setor de 2022, 2023 para cá, com a portaria 570. A adição, e essa adição a gente entende, esse é o motivo pelo qual nós vigorosamente apoiamos essa iniciativa da Câmara, que agora segue para o Senado, de criminalizar a fraude. Essa adição, ela visa tão somente criar um dano ao consumidor, e essa adição vai por quaisquer itens que a gente desconhece. Muitos são conhecidos, são outras commodities com preços mais baratos, impurezas, e a pior delas é a adição de produtos químicos. E aqui vai um alerta ao consumidor, Valteno, porque ali em janeiro, em razão justamente do aumento dessa escalada do café, ocorrida por fatores que a gente aqui já detalhou, questões climáticas, a questão geopolítica, a quebra na lavoura, recentemente agora, principalmente essa questão das tarifas, que controversamente fez aumentar o preço nas bolsas em função de um desarranjo, mas esclarecendo o seu questionamento. Em janeiro nós tivemos situações curiosas onde, de maneira surpreendente, de maneira assustadora, conseguimos verificar iniciativas fraudulentas que envolviam nada que não fosse impurezas. Ali, naqueles produtos, nem café existia. Tratava-se de impurezas oriundas da própria lavoura, adicionado de produtos químicos. Nós nomenclaturamos esse tipo de produto de café fake e movimentamos não apenas os órgãos fiscalizadores, que pronta e tempestivamente apoiaram as denúncias da ABIC, e são eles o próprio MAPA, através do DIPOV, PROCON, DECOM, como também movimentamos as associações de supermercados que, de maneira pronunciada e assertiva, tempestiva,
apoiaram essa denúncia da ABIC em defesa do consumidor. Então, a fraude ela tem criatividades por parte desses fraudadores que devem, e esse é o motivo da ABIC apoiar, devem ser normatizadas como crimes por conta do malefício que traz ao consumidor. E, inclusive, eu queria perguntar a você que, apesar, e ainda bem que a lei vem para endurecer, mas o papel do consumidor na hora de comprar, né? O consumidor também pode ajudar para não ser passado para trás. Você quer dar algumas dicas sobre como o consumidor percebe um café de qualidade? Excelente observação, Valteno. E o consumidor pode exatamente ter alguns indícios, evidências de que aqueles produtos fraudulentos encontram alguns sinais. O primeiro deles são preços abaixo da média do mercado. Quando a gente tá falando de cafés aí com um cenário geopolítico, climático, que fez essa elevação chegar aos níveis que chegaram, se um café estiver muito abaixo da média da prateleira, há um indício aí de fraude. Isso por si só não é a garantia de fraude, isso é substanciado pelo passo seguinte. E a nossa recomendação para o consumidor é identificar justamente se aquele café tem a certificação da ABIC. Essas certificações, muitas vezes, Valteno, está no painel principal ou no painel traseiro da embalagem. E os novos selos das certificações da ABIC já vêm com o QR Code. Então, com o próprio celular, o consumidor consegue identificar com a leitura desse QR Code, se o produto é certificado e em qual categoria, a qual estilo pertence esse café, se tradicional, superior, gourmet, especial ou extra forte. E na hipótese de eventualmente não ter a certificação, o selo não ter o QR Code, as empresas associadas, muitas vezes por trocas de embalagem, têm o selo com o layout anterior. O consumidor pode baixar um aplicativo chamado Abicafé, e adicionalmente, complementarmente, a leitura do QR Code do selo, quando não dispostos o QR Code, pode fazer a leitura diretamente no código de barras. E por complemento, a nossa sugestão e recomendação é que os consumidores comprem os cafés em supermercados, em mercearias, em padarias, em regiões que são pontos de compra oficiais. E eu menciono isso porque há casos de fraude de cafés fraudados, sendo vendidos por ambulantes em ambientes de grande circulação, metrô, ponto de ônibus. Há relatos de fraudes ocorridas nos grandes centros, sobretudo São Paulo e Rio, que já foram atuados ostensivamente por denúncias, mais uma vez, da ABIC e atendidos pelas autoridades competentes. Agora, em setembro, tivemos uma movimentação bastante intensa de correção dessas fraudes. Então, as observações que a gente passa ao consumidor são justamente essas: verificar a média do preço, fazer a leitura do código de barras e, na hipótese de não ter o código de barras, verificar através do próprio... não tendo o QR Code, fazer a leitura no código de barras através do Abicafé, que é um app que a ABIC tem para essa leitura quando não tem o selo, o QR Code que facilita a leitura do consumidor. Uma outra curiosidade minha é com relação a como guardar corretamente o café em casa. A gente compra o café moído torrado, na maioria das vezes, ele vem lá às vezes a vácuo. Quando chega em casa, muita gente tem gente que tem comportamento diferente. Um guarda numa latinha de alumínio lá em cima, outro numa vasilha plástica, alguém diz que tem que usar na geladeira. É uma curiosidade que me passa agora, Pavel. Como é que se guarda bem um café em casa, hein? O café pode ser guardado diretamente na própria embalagem, Valteno. Quando a gente fala de embalagens a vácuo, o shelf life ele é maior, a extensão do período de validade desse produto é maior do que os itens almofada, que muito embora tenham uma longevidade um pouco menor que a do vácuo, preserva as qualidades do café quando hermeticamente fechados. Talvez a sua curiosidade vai quando da abertura desse pacote. Aí sim, quando o pacote é aberto, recomenda-se guardar em local seco, que não seja suscetível a grande umidade e, eventualmente, até na geladeira, onde se preserva ali temperatura e a questão da umidade, que são fatores preponderantes na manutenção das qualidades organolépticas, que são os aromas e o sabor do café. Nossa, deu até vontade de tomar café aqui quando você falou. Obrigado, Pavel, pela sua participação aqui mais uma vez. Parabéns ao Congresso Nacional, que é sensível ao tema
e a gente espera que também possamos imediatamente retomar nossas exportações de café para os Estados Unidos. Isso não é o tema da nossa conversa, mas a gente também está de olho aqui nos mercados de café, que o Brasil é um importante fornecedor, o mais importante fornecedor do mundo. Obrigado, boa semana para você. Obrigado, Valtênio. Eu acompanho sonoramente os seus parabéns à Câmara dos Deputados e transferimos os parabéns extensivos ao Senado, que deverá acompanhar a Câmara no sentido de garantir mais um ponto de segurança ao consumidor, para consumir alimentos seguros, certificados. E por isso a BIC apoia isso. Mais uma vez, obrigado, Valtênio. A gente segue à disposição tantas vezes quando vocês precisarem da gente, estaremos aqui mais uma vez. Bom dia, boa semana a você e a todos que nos